pessoal, começando aqui o nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, né? Eu sou o Regis Brito e o convidado de hoje, né? Ele fundou aí uma renomada assessoria esportiva, sediada aqui em Florianópolis, especializada em oferecer treinamentos personalizados, individualizados para atletas de corrida, triatlo, natação e ciclismo. Né? A GPA tem como objetivo aí proporcionar serviços de excelência, atendendo tanto atletas de alto rendimento quanto aqueles que buscam saúde e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Gustavo Pinto. Valeu, Regis. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar aí, né, eu e o Gustavo, né, sobre um tema, né, um tema de início de ano, final de temporada, início de temporada, né, que é importante aí para todos os atletas, né? Então a gente vai falar aí sobre período de base, volume e aqueles testes agora de início de ano, né, para a gente começar aí a nossa temporada. A gente vai começar por treino de base, né, aquele volume, intensidade, né, de início de ano que, né, os atletas começam ali naquela alegria, vem aí do Natal, do Ano Novo, e começa ali com muita ansiedade, né, de começar o ano, mas, né, a gente tem que ali fazer todo aquele nosso trabalho ali de treinador, e eu vou falar agora com o Gustavão para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa base de início já com transição para ir para os testes, né, que a gente acaba fazendo. Fizemos provas agora no último domingo, né, até para calibrar as zonas de treino. Gustavo, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre, né, a turma com essa questão aí de volume, né, muito, né, o treino de base. O que a gente, né, precisa pensar aí para esse início de temporada, para a gente dar sequência ao longo do ano? Vamos lá, vamos falar Legal, um pouquinho Regis. disso. Bom tema para começar o ano, né? Treino de base. Hoje a gente tem muita informação aí, internet, né, mídia social, Google e recentemente, né, inteligência artificial, né, que a galera busca bastante informação e acaba vindo perguntar as coisas pra gente, né? Então, todo início de ano a gente procura, né, fazer treinos com menos intensidade, um pouco mais de volume, principalmente logo após, né, Natal e Ano Novo, né? São os treinos mais de começo, de entrada. Isso para a grande maioria, né? Porque tem alguns atletas, né, que já vêm de uma temporada onde eles têm prova-alvo em abril, em março, né? Algumas majors são agora no início do ano. Exato. Então eles têm que passar o Natal e o Ano Novo treinando, né? Com volume já, né? Muitos com volume. Mas na grande maioria a gente começa um ano com baixa intensidade, vem progredindo o volume aos poucos, para evitar aquelas lesões indesejadas de começo de temporada, né? Exatamente. Então, até uma coisa que a gente precisa falar aí para a turma, né, Gustavo, é que essa base, né, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, né, principalmente o histórico que o atleta tem, né? Então, tem atletas que já treinam há muito tempo, né? Então, essa base dele ela já é consolidada. Então, vamos botar ali um exemplo de um atleta que começou a treinar lá em 2019, 2018. Então, um atleta de corrida, né? Vamos começar para a corrida, depois a gente traz aqui para o triatlo. Então, esse atleta já tem um background muito grande, já fez uma base, né, assim, de vida de corredor muito grande. E aí, quando a gente chega agora, 2025, né, a gente, quando compara com um atleta mais novo, né, um atleta 2023, 2024, a base desse atleta também ela é diferenciada, não é mesmo? Então, às vezes, o que, né, a gente vê muito é que um atleta mais novo, né, mais iniciante, às vezes ele quer até, né, se comparar um pouco com aquele atleta que é mais cascudo, né, mais velhaco ali, que já tem muita prova na carcaça. Como é que você lida com isso, né, Gustavo? Porque chega muita gente, uma turma nova pra gente, e a gente, às vezes, né, tem que ter uma mão ali justamente para diferenciar essa base, né, de atletas que são muito diferentes, né? Essa comparação, né, entre atletas, ela acontece o tempo todo em diversos níveis, né? Então, início de ano, assim como acontece comigo e com várias outras assessorias, né, contigo também, muita gente nova, né? Janeiro, todo mundo fez a promessa de ano novo, vou começar a treinar, vou ter regularidade, ou quero, né, bater um RP, enfim, e acaba procurando uma assessoria, né? E desses atletas novos, primeiro, né, mesmo os atletas experientes que vêm de outras assessorias, né, ou que já treinam há muito tempo junto, precisa de um tempo de maturação com o novo treinador para que ele entenda como que o atleta funciona. Perfeito. Né? Então, ele pode ser um atleta experimentado, que já tenha maratonas, mas eu ainda não tenho muito bem o controle,
né, dos treinos, o quanto que ele suporta a carga de treino, de que maneira que é o período de recuperação. E uma das coisas que eu pergunto bastante, né, na entrevista inicial é como que é a família de cada um dos alunos, né? Tipo, se tem filho de 5 anos, se tem filho de 3, se tem filho de 7, se tem filho de 12, se o filho já é grande, porque isso tudo influencia no período de recuperação. Então a gente sabe muito bem que treinar não é o mais difícil pra gente, porque a gente gosta, mas tem o pós-treino, né? Então treinou, chegou em casa, tem que ficar cuidando do filho, ou tem que sair para jogar um futebolzinho com o filho, ou tem que sair para levar o filho no shopping, ou para dar um passeio com a família. Isso afeta o período de recuperação, que posteriormente vai afetar o treino que vem a seguir, né? Então, no início de temporada, a gente tem que observar bem, né, os alunos que já fazem parte da assessoria, que a gente tem controle e tem entendimento de como que o corpo funciona, né, o organismo funciona e responde. E com esses alunos novos, que pode ser iniciante do zero, ou que pode ser experimentado vindo de outro lugar, para poder controlar essa ansiedade, porque normalmente quem muda quer resultado logo, né, cara? É igual o time de futebol, né? Trocou o treinador, quer sair ganhando no próximo jogo, né? Exatamente. Então, não é bem assim que funciona também, né? E isso que o Gustavo está falando é muito interessante. Eu tive, né, a oportunidade de morar nos Estados Unidos e os atletas, né, os americanos, né, um pouco diferente dos europeus, eles têm muito isso, né, enraizado ali com eles do contato treinador, né, e atleta. Então, eles até... Foi uma ideia que eu trouxe deles, que, né, o Gustavo, até depois ele pode falar um pouco sobre isso. Até os planos que eu ofereço para os atletas é de ter um plano de pelo menos 3 meses, né? Que é o que o americano fala muito, que o atleta treinador precisa ter um casamento de pelo menos ali 1 ano, 2 anos, né? Para começar eles se entenderem, né? Para o Gustavo me conhecer melhor, eu conhecer o Gustavo, pelo menos isso. E às vezes o atleta ele quer um resultado, né? Principalmente o atleta amador, muito rápido, né? Ele chega, 3 meses, 4 meses, não tô evoluindo, aí o cara vai lá e muda de assessoria, muda de treinador. E acho, né? Eu já vi atletas ali, né? Que já treinaram comigo, treinaram com 5 treinadores, não é brincadeira, 5 treinadores no período de 1 ano. Aí você vê, cara, será que o problema é a assessoria, né? É o treinador? Ou se é da pessoa, né? Então, mudar de mecanismo, de forma de treinar várias vezes, não vai levar a uma grande evolução. Então, isso aí que, né, voltando aqui para o assunto, igual o Gustavo falou, os americanos me deram essa ideia, eu trouxe deles, que eu dou um plano trimestral. Então, pelo menos 3 meses, o atleta fica com a gente. E para eu entender, igual o Gustavo falou, como é que é a tua vida? Né? Para a gente ter um período de base bom, para o atleta ter um alicerce muito bom, precisa entender a vida do atleta. Não é só treinar, né? Tem o pós-treino, o pré-treino, a vida social, né, Gustavo? Né? Se tem filho, não tem filho, se tem mulher, se tem namorado, namorada, né? Tudo tá envolvido. Se tá né? solteiro ou solteiro. Agora a gente tá chegando no carnaval, né? Exatamente. O solteiro vai sofrer. Vai sofrer. Então, tudo vai envolver, né, o quanto de compromisso, né, que esse atleta vai ter. Né? A gente precisa fazer, igual o Gustavo falou, descrever muito bem, faz o raio-x ali, agora sim a gente coloca ali para fazer, né, esse período de base, porque ele é muito importante. Né? A base é o que vai criar. Então, o atleta, igual o Gustavo falou, quer correr uma maratona. Às vezes já está inscrito ali para... Temos Boston em abril, temos Maratona do Rio ali em junho, temos Ironman, né? Então, tem muitas provas que vão acontecer agora, abril, maio, junho. E essa base... ela já tem que ter sido feita, né? O atleta já está treinando em novembro, dezembro, começou a fazer testes agora, né, Gustavo? Fez uma prova aí de 5K, 10K, a gente já calibra a corrida, que vai ser aí o nosso próximo assunto, que o quão importante é a gente calibrar essas zonas de treinamento, né? Vamos até falar um pouquinho dela aí, Gustavão. Muitos atletas fizeram, eu inclusive fiz essa prova aí no domingo, fiz uma prova, na verdade fiz um teste 3 semanas antes de 5 km, e aí agora eu peguei a prova de 10 km para calibrar a minha corrida. Eu quero que até você fale um pouquinho sobre isso, como é que você calibra aí os teus atletas de corrida ou de triatlon que seja, com testes, né? 3 km, 5 km, uma prova agora de 10 km. Fala um pouquinho disso aí, Gustavão. Então, esse ano eu pensei em 2 estratégias, né? Uma com a galera do triatlon, né? E a outra com o pessoal da corrida, que já é uma estratégia que eu venho há vários anos participando desse primeiro evento que a gente tem em Floripa, que eu gosto bastante, que é a corrida da Track and Field.
que tem distâncias de 5 e 10 quilômetros, né? É. Que são duas distâncias que não são muito longas e que servem para eu ajustar as zonas de treino no sistema, né? A gente trabalha com Training Peaks, assim como tu trabalha também, né? E ali a gente tem os valores de referência para o sistema calcular as métricas. Exato. Então, se o valor de referência não estiver correto, a métrica vai ser calculada errada. Isso. Então, fazer um teste muito no início de janeiro, eu não gosto porque a gente está vindo Também logo É. do período de Natal e Ano Novo, então a condição física de muitos atletas ainda é muito ruim, né? E tem outros que tiveram que passar treinando que tá ok. Então, fevereiro ali, né, como foi a prova dia 23, a gente já tem o mês de janeiro, porque tem uma galera que começa a treinar lá pelo dia 15, pelo dia 20, então até dia 23 tem um mês. E para quem começou certinho no início do ano, já tem quase 2 meses de treino. Exato. Então já dá para ter uma avaliação bacana. E eu não vou precisar reavaliar logo depois de 9 semanas ou de 7 semanas de novo. Porque se eu faço uma avaliação com a condição física muito ruim, Isso. daqui a pouco eu preciso avaliar de novo, né? Então, eu gosto sempre de avaliar em provas, porque em prova, tu acabou de falar, né, que fez um teste de 5, provavelmente sozinho, E sozinho e um de 10 em prova. em prova. Então, na prova é diferente de sozinho, né? Exatamente. Sozinho, o mental, ele começa a falhar um pouco mais cedo, né? A gente Exato. tolera um pouco mais menos. difícil, É mais difícil, né? Então, o que eu acabei fazendo? O pessoal do triatlon, né? E aproveitando que eu comecei a falar das métricas, eu fiz um período de base grande de ciclismo, que tu já faz há algum tempo, né? Treinando. Isso. Que foram os 10 dias pedalando 100 km ou os 10 dias pedalando 60 km. Aqui eu tô falando cada dia, né? 100 km. Isso. Que dá umas 3 horas e 40, né? Dependendo de quem tá pedalando aí, só pra gente usar como exemplo. E quem pedalou 60, por volta de 2 horas, né? Vamos usar assim, 2 horas e pouco. Isso. Então, o que eu busquei com isso? Criar uma base aeróbica grande Legal. para melhorar o período de recuperação. Porque aí, né, na nossa linguagem aqui, a gente melhora o CTL e o fitness, Isso. que é a condição física, que reflete na recuperação dele pós-treino de qualquer uma das modalidades. Bom. E o ciclismo é uma modalidade que tem menos impacto, né? Isso. Vai gerar menos lesão comparando com a corrida, assim, né? Pensa eu fazer 10 dias de 20 km todo dia, né? Exatamente. É duro, né? Para articulação do quadril, do tornozelo, do joelho, né? É mais sofrido. Então, na bike é mais tranquilo. E a natação não tem esse impacto tão grande. Exatamente. Eu precisaria de muitas horas de natação para ter esse benefício de aumentar o fitness, né? A condição física de forma geral. Então, a gente acabou optando, né, por no início de janeiro, então dia 6 de janeiro a gente começou com esses 10 dias de endurance, de bike, Legal, né, vamos dizer assim. Bacana. Para agora, nesse momento, então, tipo, a corrida ficou baixa, a natação ficou baixa, e agora a gente avaliou a corrida para poder dar seguimento, né? Então, domingão fomos para a prova, né? Todo mundo competiu e aí domingo à tarde foi dia de atualização de zona, né? Training exato. Peaks, olha lá os valores de referência e começa a organizar todo mundo. Alguns alunos melhoraram o tempo, alguns alunos pioraram o tempo, então por isso que é importante atualizar a zona, porque eu tenho aluno que tinha valor de referência de 3,50, foi para 4,10, porque a condição física piorou, né? Porque parou de treinar, por qualquer motivo, que pode ser rotina familiar, que pode ser por causa do trabalho, que pode ser por lesão, que pode ser qualquer motivo. Mas a condição física piorou. Então eu tenho que andar com o pace para trás para agora buscar melhorar de novo e andar para frente. E aí eu vou até pegar o que o Gustavo falou, várias coisas aqui que dá vários braços de pensamentos pra gente, né, pessoal? Primeiro ele falando dessa base aí do ciclismo, né? Como ele falou, eu já faço há alguns anos e isso me dá uma condição, né? E alguns atletas que eu treino, não todos, igual o Gustavo colocou muito bem. Ele colocou as 60 quilômetros para um grupo, né, Gustavo? Isso. E os 100 quilômetros para o outro grupo. Então, diferenciar os grupos é muito importante. E sabendo que o nosso corpo entende tempo, né? Tempo de treino, carga de treino em tempo. Porque uns 100 quilômetros para um cara que fez sozinho, né, diariamente, é diferente de um 100 quilômetros para um cara que pedalou em grupo. O cara que fez com altimetria, o cara que fez sem altimetria, sem vento, né? Ou seja, terminava esse treino em 3 horas, 3 horas e 10, enquanto um cara que estava sozinho, às vezes estava pedalando 4 horas, 4 horas e meia, né? Eu tiro pelo meu exemplo, eu fiz esse bloco aí, praticamente teve 2 dias que eu pedalei acompanhado
e o restante tudo sozinho. Então, isso muda muito porque é a carga de tempo que a gente está recebendo no nosso corpo, né? E até gravei um vídeo para o YouTube, depois a gente vai subir lá, que é justamente fazendo essa comparação, né, Gustavo? Eu comecei também fazendo 800 quilômetros, eu faço desde 2017 esse trabalho, e aí fui para 900, 1.000, né? E esse ano eu fiz 1.400 quilômetros, né? Pedalando do dia 3 de dezembro ao dia 18. Foram 15 dias dessa base aí que eu fiz de ciclismo. Então, todos os dias pedalava, dava em torno de 2h30 a 3h30. Teve dia que teve 4h30, 5 horas de pedal. E todos com corrida na sequência. E é igual o Gustavo falou, separar um grupo, né, não é todo mundo que vai conseguir aceitar essa carga de treino com corrida na sequência. Então eu fazia uma corridinha breve, 20 a 40 minutos, não passava disso, mas porque eu já estava pensando também, né, não só na base do ciclismo, mas na minha base da corrida, que eu tenho uma maratona em junho. Né? Então isso aí foi importante para eu criar, né, essa minha base, esse alicerce para eu continuar agora. Então, e aí o Gustavo falou uma coisa que é interessante. Criou-se essa base, né, do ciclismo, eu fui testar no dia 26 de janeiro. Fiz na Via Amiga, né, o teste de FTP. E ali, né, foi interessante porque eu melhorei, né, em relação ao último FTP que eu tinha feito ano passado. Deu 280, né, 281, salvo engano. E eu estava pesando ali na época 74 quilos, né? Então a gente fazendo ali uma distribuição, a gente teve 3 retomadas, né, Gustavo? Eu fiz 13 e alguma coisa, quase 14 quilômetros, e acaba que a gente tem ali 3 retomadas, né, nesse tempo aí, né? Mas eu melhorei. Justamente dessa base que eu estava fazendo, eu passei o ano anterior treinando normalmente, né? Fiz a base ali de ciclismo, como a gente estava falando anteriormente, e, né, o que foi interessante, né? A melhora aí no teste. Então não adianta você fazer uma base, né, Gustavo? Um volume ali grande, criou-se uma base aeróbica, mas você precisa ver se aquilo ali realmente teve eficácia, né? Isso. Testar o atleta, fazer o FTP, fazer agora o teste de 5K, de 10K. E aí eu vou passar de novo a bola para o Gustavo. Inclusive, né, eu estava vendo lá o AE, o pessoal do ciclismo, do Pro Cycling, é motivo de contratação também, né, o critério de desempate na questão do FTP. Né? Hoje eles estão contratando com 6,4, 6,5 watts por quilo. Né? Antes era 6. Você vê que a evolução do esporte está muito grande. E o diferencial é justamente isso. Por exemplo, como é que eles testam? Se a gente for testar eu e o Gustavo, a gente tem o mesmo FTP, nas CNTP. Então eles testam justamente isso. Depois de 10 dias pedalando, ou então depois de um treino de 2, 3 horas, Sim. Eles vão lá e fazem o teste. Faz as grandes voltas, né? É a chamada durabilidade, né? Que é até um termo novo, durabilidade, que é justamente isso. Quanto que esse atleta vai aguentar depois de estar fadigado, né? Complementando um pouco o que você estava falando antes, assim, Manda aí, né? Eu Gustavão. acho que o importante dessa base, né, que a gente está conversando de ciclismo, é que ela seja bem extensa. Por que ela deve ser bem extensa e ter várias horas, né? Não falando em distância, falando em horas. Em horas. Né? E eu usei uma distância menor porque são atletas que pedalam mais lento também. Exato. Então, se eles pedalam mais lento, os 60 quilômetros, eles vão demorar um pouco mais de tempo do que aquele atleta que já tem um rendimento maior. Perfeito. Né? E também, às vezes, por questão logística de casa também. Tá? Mas porque os treinos extensivos, longos, eles têm que ficar em zona 1, zona 2. O cara é obrigado, não vai fazer 10 dias e ficar entrando em zona 3, zona 4. Não vai entrar. Entendeu? Então, foi até, né, trazendo aqui como curiosidade, então a gente começou isso numa segunda, e aqui em Floripa a gente tem a Via Amiga do Ciclista no domingo, certo? Aí todo mundo começou, primeiro dia todo mundo, né? Leãozão, pedalaram pra caramba, no segundo dia já começaram a entender onde eles estavam, terceiro dia já saiu o pianinho. Mas chegou no domingo, na Via Amiga, todo mundo pedalando junto no mesmo dia, na mesma hora, desceram a lenha, mas pedalaram, né? E aí chegou na segunda, tinha que dar continuidade. Então, na segunda, todo mundo gatinho, né? Não tinha mais leão, só tinha gatinho. Entendeu? Por quê? Porque eles invadiram demais umas zonas de intensidade maior e que, tipo, não tinha como continuar, porque gastou o que não poderia gastar ou o que não deveria gastar, né? Então, quando o treino ele tem 3 horas ou mais, ele vai ficar em zona 2 por vários dias consecutivos, que é o que a gente está buscando. Agora, se já é um treino de 2 horas...
ele já consegue invadir mais uma zona 3, sustentar mais tempo, aí no outro dia ele vai querer invadir de novo, né? E que não é o que a gente gostaria nesse período. Exatamente. Né? Então, eu acho que se o aluno, né, tem disponibilidade de tempo, avançar em horas de treino para esse período é importante para que ele não fique inventando muita moda, né? Isso. Porque se junta 3, 4, os caras gostam de dar um pauzinho. Né? Exatamente. Não, isso aqui, o Gustavo, agora a gente até entrando na outra parte, né, Gustavão, do nosso tema aqui, né, além da base, é agora volume e intensidade, né? Que você já acabou, já trouxe o spoiler aí. Que é uma coisa que é difícil, né? É difícil, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem ali que lidar no nosso dia a dia, né? A gente, o Gustavo sempre fala isso, eu sempre converso isso com ele, o dia que é para ser leve, o cara faz moderado. E o dia que é para ser forte, o cara tá no moderado. Ou seja, o cara nunca tá, né, Gustavo, fazendo muita força e treinando muito. E eu vou trazer o melhor atleta aqui para eu exemplificar, que sou eu, né, gente? Então, né, o Gustavo também, ele traz os exemplos dele. Por quê? Eu, inclusive, depois da prova, ontem, né, Gustavo, eu fui fazer uma rodagem. Eu rodei 5,50. Então, a prova eu rodei 3,50. E ontem eu fiz uma rodagem 5,50. E tem gente que tem, não, vou correr, é muito devagar, né, Gustavo? Fala, pô, é muito devagar. Só que você olha o FTP, muito chato. Você olha o limiar do cara, ele, porra, né, tá muito próximo ali. O cara que corre 4,30, 4,20, né, aí ele fala que não consegue correr a 5,30, 5,40, né, é uma coisa que a gente né, começa a bater ali, cara, você consegue, né, não é uma coisa... A gente fala sempre dessa distância de 1 minuto e 30 a 2 minutos do teu limiar, né, nos tiros mais rápidos, né, Gustavo? Tiro de 400, de 1.000, e num treino ali de VO2 máximo e num treino lento. Né? Fala um pouquinho disso aí da intensidade, Gustavo. Cara, assim, há uns 2 anos atrás, eu fui atrás de uma bicicleta para comprar, né, que eu tava andando só de mountain bike, e eu queria pedalar mais na via amiga com a galera, porque o ciclismo é uma modalidade que a gente fica um pouco mais distante, né, dos alunos, né? A natação, eu tô ali na borda da piscina, a corrida tem a pista, né, que eu tô próximo, mas a bike eu ficava um pouco distante. E aí comprei uma TT, mas a TT não trazia para mim a posição, né, ou o conforto de estar pedalando ao lado do atleta, porque tu tem que ficar andando clipado. Então, para tu ficar conversando com o cara que tá do lado, com o aluno, é ruim. Isso. E aí, final do ano agora, eu troquei, né, vendi a TT, comprei uma Road, para poder estar acompanhando e trazer algo a mais para os alunos na modalidade de ciclismo, né? E aí, trazendo como exemplo, né, sobre o que a gente está falando das zonas de intensidade, no sábado, antes do track and field, a galera do triatlon teve que pedalar. Isso. Quem está treinando para o Ironman Brasil pedalou 4h30 no sábado, e outros alunos pedalaram 2h30, 2 horas. Perfeito. Independente, enfim. Ninguém foi correr zerado, né? Ninguém foi correr zerado. Atleta não foi correr zerado. Aí beleza, mas era um treino de zona 2. 4h30, zona 2, 2h30, zona 2. Isso. Tipo, sem muita intensidade. Aí beleza, aí saiu eu e mais 3 alunos. Aí fomos em direção ao aeroporto. Aí fomos de boa, né? Ciclovia, parará, conversando. Isso. Aí quando a gente chegou lá na ciclovia do aeroporto, que aí é bacana, é tranquilo, não vai ter cruzamento, um dos atletas que estava com a gente meteu 42 por hora, aí eu atrás. Aí eu assim, onde é que tu vai? Não, mas agora aqui é bom. Eu assim, mas o treino continua sendo zona 2. Agora não estava escrito que a hora que chegasse aqui... Ruim, né? Isso, não estava dizendo que a hora que chegasse aqui era para ser zona 4. É impressionante. Né? Ah, mas é só um pouquinho. Eu falei, não, mas não é só um pouquinho, cara, é zona 2, o treino todo. Tipo, não tem... Então, isso é muito comum de acontecer com frequência, né? E eu falo bastante ainda com relação aos treinos mais leves, que quando... Tu começa, às vezes, o treino meio fadigado, aí o treino é leve para recuperar, e aí tu sente que o treino está fazendo o efeito, que tu tá recuperando, aí o que o aluno faz? Começa a acelerar porque tá se sentindo bem. Exatamente. E aí ele acaba com todo o benefício que o treino estava trazendo, porque tipo, não, agora eu tô melhor, eu vou mais rápido porque eu vou melhorar o pace. Cara, mas o treino leve, se o range do pace, né, a faixa é de 5,30 a 6,10, cara, se tu correr a 5,30 a 6,10, tá tudo certo. Exatamente. Tu não vai melhorar o teu ritmo do limiar correndo a 5,30. Exatamente. Então, corre leve porque é para recuperar. Aí na hora, né, que era aquele que tu tava falando, que o treino é de zona 5, que ele precisa estar correndo a 3,40, a 4, por exemplo, chega lá. Ele tá correndo a 4,10, 4,20, ele não consegue correr mais rápido. Não consegue.
É bem Tipo, isso. e aí aqui, em vez de 4, eu quero que ele corra 3,40. Eu não quero que ele corra 4, né? Só que ele não vai pro outro lado, entendeu? Aham. Então, isso é uma dificuldade grande que a gente tem e isso, né, é meio inconsciente do atleta, né? Não é consciente. Uhum. E por mais que a gente converse, muitas vezes eles fazem sem querer, né? Tá indo, ou vê um outro atleta correndo na frente que quer alcançar, ou tu tá fazendo um treino regenerativo de bike, passa um cara de mountain bike. Aí tu tem que ficar ali. Tipo, passou o cara de mountain bike e bermuda... É o ego, né? O ego aí também, né? Então, isso faz parte do dia a dia, né? A gente tem que ir conversando bastante com a galera para trazer essa consciência, eles entenderem como que o treino funciona, para que eles tenham o melhor resultado possível, né, daquilo que eles estão buscando. Legal. Então, ó, a gente falando, né, desse que o Gustavo falou, né, volume, intensidade e os testes, né? A gente pega os testes para criar essas zonas e a gente prescreve o que o Gustavo deu um exemplo aqui, né, do 5:10 a 6:30 ou 6:40. E a gente quer que o atleta corra nessa zona. E é uma zona leve, né? Ali, dependendo se o atleta tem um limiar 2 minutos acima, 1 minuto e 30 acima. E o que eu gosto de falar, né, ali pro meu atleta, falo até pra minha esposa que treina comigo, é teto e solo da zona. Então você não vai sair dali. Então você tá bem, né, Gustavo? O cara tá bem, tá se sentindo bem, a menina tá se sentindo bem, corre no teto da zona, mas não vai pra outra zona, né? É isso. E se tá, né, pô, tô cansado, ainda não tô legal, corre ali, né, ali no solo da zona, né, naquele pace mais lento. Então, Mas é uma isso. coisa que é comum, né, tu falando, tipo, eles procuram a média, né? A média. Parece que é uma tendência do cérebro, né? Tipo, a média. Ah, não, se é de 6:10 a 5:40, eu vou correr a 5:50. Né? 5:53. Exato. Ele acha que a média vai ser o melhor. Mas Exatamente. Não é, né? E tem uma coisa que é bacana, e tem no livro, né, que é sobre medidores de potência, que tem um capítulo lá que é muito especial, que ele fala no average power, né? Que, ou seja, você não tem que fazer média na potência, né, do teu treino e nem principalmente da tua prova. Então, digamos lá, né, eu vou dar um exemplo aqui. O Gustavo me deu, né, uma prescrição de eu fazer o Ironman Brasil a 200 watts. Só que eu saí, fiz a primeira parte 250, 260. Falei, cara, mas o Gustavo quer a 200. Aí eu começo a compensar, né? Começa a tirar o pé na segunda parte. Só que isso já gerou uma fadiga, já gerou uma sequela. E principalmente pro triatleta, né? Que a gente tem o VI ali, que a gente vê, que é onde a gente teve a variabilidade, né, Gustavo? Uma métrica ali que a gente tem, que, né, se ele saiu muito daquele plano de voo que a gente tinha para ele ou não. Isso vai influenciar onde? Na corrida. Né? Então, o triatleta ele tem que pensar que ele vai correr depois, principalmente depois de longa jornada, né? Eu tô falando uma coisa que eu senti na pele, né? Eu saí muito forte, igual o Gustavo falou, sai com um grupo muito forte, você ainda tá muito forte, tá polido, e depois você fala, cara... E acha que vai dar, né? Acha que vai dar. Eu tô fora do meu plano. Eu tenho que fazer 210 watts aqui, eu tô fora, mas agora eu vou dar né? Eu vou compensar, mas na hora de correr não vai sair. Não vai sair. Então, pessoal, isso aí, né, a gente já sentiu na pele, a gente sente isso na pele, e quando a gente prescreve para vocês, né, Gustavão, é uma coisa que tem que ser feito, porque lá na frente você vai sentir. E qual é a melhor frase? Pô, eu tava tão bem até a hora que eu quebrei. Exatamente. Até a hora que eu quebrei. Até a hora que eu quebrei. É sempre assim, né? Até a hora de quebrar você vai estar bem, né? Vai estar bem, né? E essa quebra... Esse controle, né? Esse controle, exatamente. Então, treine dentro das zonas prescritas, né? Então, quer seja de batimento, de potência, né? De pace... deixa o ego de lado, né? Isso aí acontece, vai acontecer. Às vezes, por quê? Você não vai estar sempre no mesmo momento, né, Gustavo? Às vezes eu vou estar ali regenerando da prova que eu fiz domingo e você não fez a prova, vai estar fazendo teus intervalados, vai passar por mim ali e eu falei, beleza, tá tudo bem. Mesmo que eu não conheça o Gustavo, não saiba qual é o treino dele, né? Mas isso é... Mas é engraçado, né? Aproveitando esse gancho aí, a gente teve a prova de 5 e 10 km no final de semana, né? Isso. Que, teoricamente, vai ter um estresse baixo para o triatleta, né? O cara que só corre, talvez tenha um estresse médio, né? Por causa do tempo, mas para o triatleta é um estresse baixo porque o TSS acumulado é pequeno, certo? Aí beleza, aí na segunda-feira eu coloquei um treino de natação com intensidade. Isso. De palmar e pro boy. Que aí eu tirei a perna, botei a força pro braço, só que na cabeça do atleta o que ele fez? Porra, eu competi ontem...
amanhã eu vou ter um treino leve, Uhum. não vai ter nada. Quando a turma chegou na piscina, Isso aí. treino de zona 5 hoje, É. eu falei, ai, mas eu vou estar cansado. Não, tenta, depois tu me diz. Uhum. Aí terminou o dia, né? Ai, não é que dava mesmo de fazer? É. Eu falei, então assim, né? Tem muitas coisas que, logicamente, né? A gente tem que estudar, né? Para poder entender como é que funciona, como equilibrar as semanas, né? E entender que a segunda tem correlação com o domingo e com o sábado Com também, né? Para certeza. poder organizar qual é o É. treino, né? Porque não é tipo, acabou o domingo, segunda começa do zero, É, né? Tipo, é. não é do zero, a O segunda papel, a planilha vai aceitar, né? Mas o atleta não sabe se vai Isso. aceitar. Então, assim, são coisas que às vezes, né, o atleta, para ele não faz muito sentido, Uhum. né? Então, tu precisa conversar, tu precisa mostrar, e aí, a partir do momento que ele experimenta e vê que funciona, ele começa a entender que existem várias maneiras de organizar a semana com as cargas de treino. Exatamente. Porque se fosse, por exemplo, uma prova que nem teve na outra semana, que foi o GP, que demorava 5 horas de prova, 4 horas e pouco de prova, na segunda era um treino leve. É. Porque aí sim, tipo, 4 horas de prova, 5 horas de Exatamente. prova, eu vou ter uma carga alta. Nas 3 né? modalidades, é verdade. Com as 3 modalidades. Então, tipo, segunda-feira não dá para eu entrar com um treino pancada. Eu tenho que entrar com um treino mais de boa para poder recuperar ele e a partir de quarta e quinta-feira tá voltando com os treinos de qualidade. Então, todo esse equilíbrio, né? Todo esse cuidado, todo esse planejamento que a gente tem que ter e ainda, né? Individualizado, porque eu tenho alguns alunos que competiram no final de semana e tem outros que não competiram no final de semana. Exatamente. Então, o treino do início da semana, para alguns vai ser de um jeito, para outros vai ser de outro jeito. Então, às vezes, eu tenho 30 minutos recuperativo, porque eu competi. Às vezes, tem um outro que pode ter 10 quilômetros em zona 3, porque é outra pessoa. Então, todo esse cuidado, né, e esse olhar é importante na hora da gente estar organizando as semanas de treino, né? Perfeito. O que o Gustavo falou triatleta não tem moleza, né? Então o triatleta ele vai competir, né? Se a prova foi uma prova de corrida, o que ele falou ali, eu tô sentindo na pele. Foi a mesma coisa. Pedalei no dia anterior, né? Fui fazer a prova de 10K, no outro dia natação e trotinho. Né? Então, segue o jogo. Não dava para correr forte, né? Porque a gente fez uma prova forte, mas a parte de cima tá ok, né? Então dá para nadar, né? E a gente vai com intensidade. A piscina geralmente vai ter intensidade, né, Gustavo? Não tem como a gente fugir muito disso. Então, né? Até agora, para a gente balizar um pouco disso, Gustavo, o atleta, né? Fez a corrida ali, ou um 3K, um 5K. E aí ele correu 10K. Quando você vai comparar isso, né? Vou dar até o meu exemplo aqui. Fiz lá o teste de 5K, 3:45, né? Que eu corri ali de ritmo. Quando eu vim pro 10K, né? Não vamos levar em consideração ali que teve ali uma segunda volta que foi mais atrapalhada, mas digamos que a gente estivesse nas mesmas condições. 3:56, né? Só para a gente ter uma ideia, pessoal, como a gente pode melhorar os tipos de treinos, né, que a gente vai colocar quando a gente compara, né, uma distância que foi ali uma velocidade VO2, uma potência, com um ritmo que é mais de limiar. Né? E agora eu vou entrar numa fase mais específica aqui com o Gustavo, justamente para falar disso, né? Velocidade VO2 e falar de velocidade limiar, que para mim é um dos treinos mais importantes que tem, né? Principalmente para o triatleta, né? Que vai ter que ficar bastante tempo né, Gustavo, numa mesma velocidade, ou correndo, ou pedalando e até mesmo nadando, né? Então, ele precisa saber muito bem esse limiar. O VO2 vai ajudar? Vai ajudar, né? Mas essa velocidade limiar, a gente precisa ter muito bem aferida. E, né, a gente até, eu conversei, né, anteriormente, né, com o coach, e ele falou justamente isso. Vamos calibrar nesse 10K até para a gente ter certeza que esse teu 5K, né, tá realmente equivalente, para ver onde a gente tem que melhorar. E aí, né, de pronto, né, pela velocidade que eu corri o 5K e pelo que eu corri o 10, eu preciso de velocidade. Né, Gustavo? Fala um pouquinho disso, Gustavo. Como você faz essa comparação e como é que você trabalha VO2 e limiar, né, que é uma valência ali que as duas são importantes, independente da distância que o atleta vai, né, se submeter à prova de meia maratona ou meio Ironman, né? Enfim, eu acho que as duas distâncias são importantes. Como é que você costuma trabalhar com isso? Então, a velocidade que a gente utiliza, né, no Training Peaks como referência é a velocidade do limiar, né?
Então, até início do ano, eu fiz uma abertura em janeiro, final de janeiro, fiz uma palestra para os alunos da assessoria, explicando sobre o ponto do limiar anaeróbico, né? O que está acima dele e o que está abaixo dele. Beleza. Né? Para eles poderem ter um entendimento do que é, qual é o sistema de energia que está no limiar, qual é o sistema de energia que está para cima e o que está para baixo. Perfeito. Né? Para tentar trazer um pouco de informação, né? E que na hora que eles vão, né, executar o treino, eles executem com mais qualidade, entendendo o que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, o treino do limiar, né, é aquele que vai melhorar, né, a fase estável com uma produção alta de lactato, mas que ele ainda consegue, né, tá removendo e permanecer em atividade. Porém, tipo, a gente tem um limite de tempo, né? Vamos voltar ao tempo, de até 1 hora. 1 hora. Certo? Perfeito. Já os treinos de potência, a gente vai ter um tempo total de até 1/2 hora, que vai estar acima da velocidade limiar. E para cima disso, né, os treinos, né, láticos, né, e aláticos, Aeróbicos. eles são mais de estímulos de preparação para esses treinos que vão ser mais sofridos, né? Então, há um tempo atrás eu botava uma nomenclatura no Training Peaks, eu chamava de treino duro e doído, né? Aí a galera pegava no meu pé, né? Porque é um treino dentro da zona do limiar mais extenso, né? Não tem um tiro muito curto, um tiro mais prolongado. Então, tipo, é um treino duro e dói, né? Tipo, dói a musculatura, né? Tu sente que ela fica dolorida, queimando, né? Que é aquela sensação de queimação, né? Então, essas são as duas zonas, né? E aí eu trabalho com 5A e B, né? Dentro do Training Peaks ali. Que a gente tem que trabalhar bastante durante as semanas, né? E aí tem que ter o cuidado se vai colocar no ciclismo, na corrida e em que distância, né? Isso. Que estão esses treinos para um não prejudicar o outro, né? Ou, dependendo do objetivo também, eles estarem próximos porque tu queres que o atleta entre numa pré-exaustão grande para poder tolerar melhor, né? Perfeito. E então agora no começo eu trabalho bastante essas velocidades, então eu fiz os testes, organizei as zonas. Então agora a gente vai trabalhar um período com tiros mais curtos, né? Mais intensos durante mais tempo. E depois a gente vai aumentando o tempo do estímulo, o tempo de duração do estímulo na mesma intensidade, para melhorar aí a tolerância, a capacidade deles. E depois a gente vem vindo para zonas um pouquinho mais baixas, que aí já são as zonas de intensidade de prova, né? Tanto para meia maratona, quanto para maratona, quanto para Ironman. Perfeito. Para eles poderem começar a entender o que eles têm que fazer, tá? Eu lembrei aqui, antes a gente estava falando sobre um outro tema que eu acho que é importante, que tu havia comentado sobre o atleta entender a zona de treino para ele não queimar o fósforo antes da hora, né? Vamos dizer assim. E tem muita gente aí, perfil de pessoas, que tem medo, né, de sair forte e quebrar. E nunca chega no vermelho também, exatamente, né? Que eu falo, né? Tipo, exatamente. Não chega no vermelho. Não sabe o seu limite, né, Gustavo? Isso. Então, com esse tipo de aluno, né, tem algumas provas que eu falo, cara, hoje nós vamos para quebrar. Porque é importante o aluno entender, né? O atleta entender Exatamente. aonde que ele não deve chegar, senão ele quebra. Mas para ele entender isso, ele precisa chegar lá. Chegar lá, exato. Então a gente escolhe algumas provas, que não é a prova-alvo, logicamente, né? Ou alguns treinos, para que ele vivencie isso, que trave, né? Então, que pode ser na natação, por exemplo, eu nado para 1,20. Tá bom, então vamos lá. 3 de 100 para tentar nadar para 1,15. Tipo, o cara vai travar, né? Em algum lugar vai dar errado. Faz ali. mais forte, diminui o intervalo, né? Isso, diminui, aumenta a densidade do intervalo. Então, assim, ele precisa passar por aquilo ali para ele entender que quando ele tiver aquela sensação na prova, ele vai entender que ele tem que tirar o pé, porque dali para frente, depois de X tempo, não vai dar para continuar. Ele vai ter que andar para trás. Perfeito. Né? Então, isso eu acho que é um aprendizado que é importante também. E, por outro lado, existe o cavalo paraguaio, que a gente chama, né? Que é aquele que toda vez larga forte. Sempre E não consegue progredir, né? Exatamente. No esforço ou progredir durante a prova, né? Que é um outro trabalho. Então, aqui a gente está falando de pessoas diferentes que querem o mesmo objetivo, mas que a gente tem que entender, né? E por isso que a gente conversou lá no início sobre dessa maturação, né, do aluno com o treinador, né, de não ficar toda hora mudando, porque o treinador vai entendendo e vai sabendo qual é a linguagem que tem que usar com cada um dos alunos, né,
para ele atingir o seu melhor potencial. Perfeito, né? Isso aí que o Gustavo falou ali é de suma importância, né, pessoal? Porque a gente trazendo isso daí para, né, vamos botar aqui, para que o atleta quer desempenho, né, pessoal? Claro, tem gente que começa a treinar até como qualidade de vida, né, Gustavo? Quer saúde, mas chega num determinado momento ele se anima, né? Eu tenho muitos atletas assim, Régio, eu quero, né, não quero fazer prova. Aí quando vê, Régio, tem uma provinha aí de 5, de 10, né, Gustavo? O cara começa a ficar animado, porque vê que vai evoluindo, principalmente o iniciante. O iniciante, ele evolui muito rápido, né? Ele começa ali querendo qualidade, ele vê que, né, pô, a corrida, ela, né, ou o triatlon, ou a corrida, enfim, a atividade de mais longa duração ou média duração, ela acaba trazendo disciplina para o indivíduo, né, Gustavo? Porque ele sabe que ele, na noite anterior, ele sabe o que ele vai ter que comer, como ele vai ter que dormir, porque no outro dia ele tem um treino de intensidade, ele vai ter uma prova, né, vai ter um treino mais longo. Então, tudo isso vai balizando a vida, né, do ser humano, a vida do atleta, né, a vida social dele. Então, tudo isso vai sendo importante. Então, ele vai se animando e o iniciante, ele dá um salto muito rápido, né, Gustavo? Ali a gente vai, agora para a gente até fechar isso. E o atleta que já está num platô, digamos, quanto mais treinado, menos treinável, né, Gustavo? Essa é a dinâmica da nossa vida, né? Então, quanto mais pode o cara... falar que é mais ou menos onde tu tá hoje, né? mais ou menos o cara onde eu ganhar tô, exatamente. Né? Exatamente. Já treina quantos anos? Exatamente. Eu treino triatlon desde 2000, assim, sério, desde 2011. Então. Né? 2011. Então, para tirar um pouquinho a mais ali, o treinador tem que rebolar bem. É o que a gente até brincou agora na prova domingo de 10K, é muito esforço para pouca recompensa. Isso. Né? A gente faz muita força e a recompensa é pouquinha, né? A gente tem ganhos ali que tem que ser marginal agora. O que eu preciso fazer? Continuar treinando um atleta, né, Gustavo, da nossa idade. O Gustavo tá 47, né, Gustavo? 48. Eu vou fazer 47. Precisa, além de estar treinando, precisa descansar. Né? A recuperação para a gente nessa fase da vida, ela é muito, muito importante, né? Que até para a gente fazer o nosso desfecho aqui, né, Gustavão? O quanto que o atleta, às vezes, ele está preocupado, né? Às vezes até em suplementar e se alimentar bem, treinar, mas ele não está preocupado, principalmente os atletas mais novos, né? Os atletas ali que têm menos de 30, né? Até 30 anos, não estão tão preocupados com isso. Né? E às vezes a gente criar essa mentalidade para eles, né, de que a recuperação é muito importante, principalmente para ele não se lesionar. Então, tem muitos estudos que eu sempre trago, que são duas coisas ali que às vezes a gente, como atleta, a gente vai atrás, né? Que é doce, né? Então, o cara gosta ali de um doce, e doce está muito relacionado, logicamente, a ganho de peso e lesão. Né? O cara que está... Processo inflamatório, né? Processo inflamatório muito alto, né? Então, o cara que está em geral, tô treinando, então vou comer doce, né? Então, tem sempre aquela compensação ali que ele acha que ele vai... O doce é carboidrato, né? Não é só o doce ou açúcar simples, né? Exatamente. Se ele exagerar demais no carboidrato, alto glicêmico... Exatamente. Então, tem todo esse cuidado, né? Que a gente que está treinando para desempenho, para performance, precisa ter cuidado. E outra coisa é a recuperação. Que às vezes o pessoal, gelo, bota, massagem, é importante? É um plus? Mas negligencia aquilo que é mais fácil, que é o sono, né, Gustavo? A pessoa não dorme, né? Vai dormir tarde, acorda muito cedo, né? Ou então, né, faz ali uma bagunça ali no sono dele. E isso aí, né, vou até falar aí com o Gustavo agora, se ele tem, né, ele identifica no atleta aquele que está dormindo pouco, está se alimentando mal, e o quanto no desempenho dele está caindo. Mesmo que o atleta consiga treinar, né, Gustavo? Como é que você consegue identificar isso? Para mim, cara, o sono... né, uma coisa fundamental, assim. Os alunos presenciais é mais fácil de tu observar, porque a gente vê na expressão corporal, né? Já vê como é que chega, né? No treino já... Tá acostumado, chega e quando, né, eu observo isso, eu converso com um aluno, né? Próximo, assim, eu falo, olha, se tu continuar desse jeito, daqui a pouco tu vai machucar. E não tem o que fazer, né? Eu sei que tá privando de sono, porque a gente... Por isso que, né, voltando e reforçando... Esse contato do treinador-aluno, essa relação de entender a rotina, tu começa a ver que, tipo, cara, na tua vida normal não é assim. Isso. Agora tu tá precisando trabalhar mais, ou tá, né, com alguma coisa que tá descansando menos, né? E isso, em algum momento, de forma acumulada, vai refletir em algum lugar. Vai. Né? Ele vai refletir, não tem como não. Isso a gente já né, tá experimentado o suficiente para poder entender que vai refletir.
Então, assim, a recuperação hoje, né? A gente tem a VFC, que ajuda bastante. E eu acho que para quem usa Garmin, né? Para quem tem algum aplicativo que dá para acompanhar isso, é bacana. Porque tu fica acompanhando ali a variação da frequência cardíaca. Tu começa a ter uma referência de como que tá, né? Isso é muito legal porque eu uso o relógio, né? Eu tenho o hábito de usar o relógio para dormir durante o dia inteiro. E fico acompanhando, né? A minha variação da frequência cardíaca. E teve aquele dia que tu foi me chamar para nadar, que eu tinha passado mal, que eu tinha corrido no calor, né? Que eu tive uma desidrataçãozinha, eu acho. Tipo, eu tive 2 dias que a minha variação da frequência cardíaca tinha ido para o espaço. Pois é. Né? Então, lógico que foi depois, né? Então, mas ele trouxe o indicativo, né? Mostrou ali no aplicativo que teve alguma alteração anormal, né? Porque vinha o gráfico todo certinho, né? Variando um pouquinho. E ali ele teve 2 dias onde ele ficou algo diferente. Isso. Então, é possível de acompanhar, mas a gente também, né, como treinador e com as tecnologias que tem muitas variáveis, a gente não consegue olhar as variáveis todas de todos os alunos todos os dias, não tem como, né? Então, presencialmente é mais fácil, porque tu bate o olho, né? Às vezes, principalmente na água, né? Eu que dou aula de natação desde os 18 anos, né? Já tem um tempinho aí também. É difícil acompanhar o homem, é difícil. Eu tô tentando já há anos, mas tá difícil. Mas às vezes o aluno entra na água, começa a nadar e fala assim, caraca, tu tá cansado, né? Tu tá pesado, tá arrastado na água, tipo, não tá rendendo. Aí ele já vem, já traz a informação e tal, assim, então, tipo, dá uma relaxada, procura dormir, procura descansar, porque senão não vai render. E uma outra característica comum, né, do atleta que está buscando rendimento é que quando ele para de render, ele acha que ele precisa treinar mais. Exato. E a grande maioria das vezes ele precisa descansar. Ele não precisa treinar mais. É o contrário, ele precisa treinar menos, né? Ele precisa treinar menos. E aí a grande dificuldade é a gente conseguir convencer o cara que gosta de treinar de que ele tem que fazer menos para o corpo se recuperar e que não vai recuperar em um dia, nem em 2 dias. Às vezes precisa de 2 semanas, 3 semanas, para que ele consiga reverter aquele quadro de estou treinando demais. E muitas vezes acontece pela fuga das zonas de treino. O treino é leve, ele faz forte, que tudo isso que a gente conversou aqui hoje... em cadeia, né? Isso, ele é um efeito acumulativo. Exatamente. Porque o treino, ele é acumulativo, né? Então, tipo, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Quando a gente fala de alto rendimento, o que os atletas fazem? Ciclo olímpico. Exato. Ele não faz ciclo de 1 ano, né? Lógico que o ciclo olímpico englobam outros ciclos. Mas ele está pensando num ciclo de 4 anos. Exatamente. E não só na prova desse ano. Perfeito. Né? Ele faz a prova desse ano pensando no ano que vem, que vai construir para o outro ano e assim por diante. Perfeito, perfeito. Então, até pegando esse gancho, Gustavão, para a gente encerrar, eu quero que você deixe aí, né, mensagem aí pro pessoal, né, três dicas aí de tudo que a gente falou, pelo menos, né, de sono, né, zona de treino, puxar a orelha na zona de treino, né, para o pessoal realmente ter o desempenho esperado, né, confiar aí no treinador. Então, Gustavão vai deixar aí 3 conselhos aí na opinião dele. 3, Gustavão, vamos lá. 3. Cara, eu acho que assim, o conselho principal, assim, né, tente entender a zona de treino, né, siga a zona de treino que está planejada. Se tu achar que a zona de treino está errada, converse com o treinador para retestar, que ele vai retestar, que é uma coisa simples de fazer, independente se é na corrida, no ciclismo ou na natação. É importante que as tuas zonas estejam certas e que tu respeite elas, né? Uma das coisas que a gente não conversou muito é sobre a cadência na bike, que influencia bastante também em como o treino é desenvolvido. Assunto para outro podcast. Então, assim, cara, segue o que está planejado, segue o que o treinador está colocando ali, independente, né? Do que tu possa achar que é melhor ou pior, né? Exatamente. Que no final vai dar tudo certo. Gustavão, e né, pessoal aí, onde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais, né? Faz um pouquinho aí do Merchan e da GPA. Fala um pouquinho aí, pode falar. Então, Instagram é @gpa.assessoria. O site é gpa.esp.br. Lá a gente tem todas as informações dos planos, né? Para uma modalidade, para 2 modalidades. Quando a gente combina o ciclismo com a corrida ou a natação com a corrida.
e as 3 modalidades, no caso, o triatlo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, para a gente, né, encerrar, né, agradecer ao Gustavão. Gustavão, obrigado. Valeu. Obrigado aí pela parceria. Né? Amanhã estamos na piscina, hein? Amanhã estamos na piscina amanhã, né? Não vai ser. Eu vou trazer o Gustavo mais vezes aqui, que tem muito papo, igual ele falou, falar de cadência, falar de potência, né? Tem muito assunto aí que é relevante. O que eu deixo aí de mensagem para vocês: assistam novamente esse podcast, né? Pega uma pipoquinha ali, que a gente falou de muita coisa que é importante, né? E é relevante para vocês que querem desempenho, né? Para vocês que querem qualidade de vida também, né? Mas principalmente para quem quer desempenho, né? Para quem tem experiência como atleta, como treinador, como é o caso do Gustavo. Eu, né, apesar de ser um pangaré, mas também tô na lida ali todo dia, né, treinando diariamente, né, treinando aí os nossos atletas. Então, assiste esse podcast de novo, deixa nos comentários, né, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai procurar responder. E agradeço aí a todos. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até um próximo episódio.